Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um Kendra Podcast, aqui no episódio 3. E hoje, Tiz, qual vai ser o assunto? Gente, esse assunto é muito importante e um assunto que transformou a vida de muitas pessoas durante a pandemia. O tema é como empreender no mercado de joias folheadas hoje. Muito bom. E para isso, né, é um assunto muito bom. Sim. Acho que na pandemia, principalmente, isso se evidenciou muito. E para isso nós temos dois convidados especiais que são integrantes da maior empresa que atua no mercado sergipano e também no Brasil, desse segmento, que é a Romanel. Convidamos, né, Celso Tenório. Celso, muito obrigado por aceitar nosso convite. Celso, que é CEO da Romanel Sergipe, palestrante e tem alguns cursos, né, como gerente supervisor da Freedom, formação em coach e diversos outros cursos da Febracis. Celso, muito obrigado por aceitar o convite. Fala, amigo, tudo bom? O prazer é todo meu. Fico muito feliz com o convite de vocês para vir aqui falar um pouco do nosso dia a dia, da Romanel e a diferença que a gente faz no dia a dia das pessoas. Muito obrigada. Temos aqui também a Gi, né, mais conhecida como Gi, mas o nome dela é Gisleide Santos. Seja bem-vinda, Gi. Obrigada. Ela é formada em marketing e tem pós-graduação em gestão empresarial. Daqui a pouco ela vai contar um pouquinho mais sobre ela, ele vai contar um pouco mais sobre ele, mas estamos muito empolgados hoje. Antes de ouvi-los, a gente quer agradecer os nossos patrocinadores. Primeiro, o maior deles é a MPK Contabilidade, que cedia o nosso estúdio do Kendra Podcast, esse estúdio maravilhoso que está à disposição de você, caso você queira fazer o seu próprio podcast, né? Tem crescido bastante essa demanda. Isso. Se você está interessado em ter o seu próprio projeto de podcast, pode entrar em contato com a gente. Nosso número também é WhatsApp, 2107-7070. Fala com a gente, marca o horário para saber os valores também. Fique à vontade, estaremos à disposição para te atender. Além da MPK, nós temos como patrocinadores a Dualtec Soluções Tecnologia, que é responsável pela infraestrutura técnica e tecnológica, a Parcad Escritório Virtual, para você que quer abrir seu negócio e não quer investir inicialmente muito, né, com estrutura, aluguel, Despesas. Você pode trazer, e é muita despesa, né, Tiz? Então você pode trazer isso para cá, para o escritório virtual da Parcad. Também a Valência Félix Advogados Associados, que é focado em negócio, focado em PJ. Então, se você está abrindo empresa, você precisa de uma assessoria jurídica e pode contar com a Valência Félix Advogados e Associados. Quem cuida também aqui do nosso podcast é Digital, que é a agência de marketing digital, inclusive quem opera a nossa mesa é o Márcio, que também é responsável por nossa equipe. Então, pessoal, é isso. Para começar esse bate-papo, a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é: se apresenta um pouco mais, Celso, para que as pessoas conheçam quem é o Celso, como ele atua e qual a relevância aí do Grupo Romanel no mercado. Então, pessoal, como já foi apresentado, meu nome é Celso, tenho 28 anos hoje e comecei a trabalhar desde os meus 15 anos na própria Romanel. Quando eu chegava nas férias, eu não era um estudante muito bom, então comecei a vender. Então, como o castigo, eu ia vender, mas ganhava o meu salário, comecei a me interessar por trabalhar, por ganhar comissão, por ganhar meu dinheiro. Então, desde os meus 15 anos, todas as férias, eu comecei a trabalhar. Quando eu fiz os meus 18 anos, foi quando eu fiz o meu primeiro curso no Friedman, que é a maior consultoria de varejo do mundo. Então, eu fiz um curso de gerência. Então, comecei a aplicar a metodologia de gerência do Friedman nas lojas da gente. E aí, passei vários anos, tive como uma das minhas mentoras Gisleide, que está aqui, né? Fui gerente, ela foi minha supervisora. Depois a gente começou o trabalho de supervisão de loja em parceria. Aí depois foi seguir o rumo dela, depois veio a cara fazer um intercâmbio fora. Foi fazer um intercâmbio fora. Aí depois voltou a trabalhar com a gente aqui na Romanel. E aí eu fiz diversos cursos para me especializar na gestão de pessoas, né? Em treinamentos, em análises. Fiz curso de palestrante, fiz curso de coach e fui seguindo essa área. E o último curso que eu fiz, eu passei acho que uns 3 meses na Califórnia, estudando na Draper University, sobre empreendedorismo e conhecendo um pouco de como funciona o mercado lá nos Estados Unidos. E aí, quando eu voltei lá, eu assumi a direção a direção do grupo aqui em Sergipe, né? Meus pais se afastaram e hoje quem toca a Romanel aqui no estado sou eu. É muito importante isso porque nós tivemos o nosso primeiro episódio, né, Kaique,
e Felipe, que são a terceira geração da maior empresa de contabilidade do estado de Sergipe, que é a MPK Contabilidade. E aqui a gente tem, de novo, uma sucessão, né, de empresas que o Celso ele é a segunda geração do Grupo Romanel Sergipe, né, Françoise e Paulo, que são na primeira geração os gestores, né, e fundadores da Romanel Sergipe. E agora você está... Eu tenho várias perguntas aqui, curiosidades em relação a esse desafio que é aí. E você falou uma coisa que eu acho bem interessante, Celso. Augusto Flávio fala isso também, que muita gente acha que vendas é o fim de carreira, né? Você não serve para nada, vai vender. Só que descobre no final das contas que venda é a única coisa que importa na sua vida, porque você vende tudo, você se vende e vende tudo que tem ao seu redor. Então, venda na verdade deveria ser a matéria obrigatória em qualquer das fases escolares que a gente vive, né? Pegando o seu gancho aí, você falou de Augusto Flávio, ele também fala que sem vendas não existe a empresa. A minha empresa aqui ela é uma empresa de vendas, a gente atua no varejo, ajuda algumas pessoas no atacado também. Mas se você parar para pensar, a contabilidade tem que ter o setor comercial, o setor de vendas. Uma escola de advocacia, uma escola, nenhuma empresa existe sem venda. Então, que nem você disse, realmente, a gente deveria aprender na escola a questão de venda, relacionamento, como você aprender a convencer uma pessoa, influenciar, porque isso faz parte do dia a dia, né? Então é isso. Verdade. E Dona Gi, conta um pouco mais, né, sobre você. Eu tenho uma história longa com a Gente, Romanel. ela tem 17 anos de Romanel. Eu pensei que era 17 anos só. Meu Deus. Não, só de Romanel. Então, não querendo já contar a minha idade, né? Celcinho contou muito tranquilamente. Eu cheguei na Romanel com 18 anos para trabalhar como vendedora. Eu gosto muito de contar a minha história da Romanel, porque eu cheguei para trabalhar como vendedora, inexperiente, só durei um mês. Fui demitida no primeiro mês, mas depois recebi uma nova oportunidade, passei por vários setores da empresa, fui caixa, fui conferente. Daí eu tive outra oportunidade de voltar para as vendas, já estava mais preparada, e aí me apaixonei pelas vendas, fui crescendo, fui tendo acesso à capacitação, porque a Romanel é uma marca que tem na essência a transformação, então investe na capacitação dos funcionários, de consultoras. Então eu tive acesso a muita capacitação, fui crescendo, recebi minha primeira promoção para ser gerente de marketing na empresa. Depois consegui a gerência comercial de loja e cheguei na supervisão. Então, como o Celso falou, saí da empresa um tempo, fui fazer um intercâmbio, fui criar novas experiências em outros segmentos, que foi muito bacana também, porque me trouxe outras visões, né, outros mercados. E daí recebi o convite para voltar. E eu tenho uma comunhão muito grande com a marca, então foi isso que me trouxe de volta, essa questão da transformação, do propósito da Romanel, que é muito alinhado com o meu propósito de vida. Então voltei para a empresa já tem quase 5 anos, então somando aí 13 anos que eu tinha passado anteriormente, com quase 5 agora, então já tenho aí de 17 para 18 anos de Romanel. Muito tempo, né? E é importante que a empresa investe, né? Investe no funcionário, investe na experiência que ele tem que ter lá dentro, né? Dá oportunidades, novas oportunidades, isso é importantíssimo, né? Para qualquer empresa. Gente, acho que quem vai assistir esse podcast aqui está muito curioso para entender como é que a Romanel pode transformar a vida de quem está procurando uma renda extra, quem está querendo empreender, sem precisar desenvolver um negócio, que eu acho que é o maior desafio de todos, é desenvolver um negócio por conta própria, e aí ele pode escolher modelos de negócios já validados no mercado, e a Romanel é uma delas. Eu queria que vocês explicassem aí, quem topa explicar como é que funciona para se tornar aí um representante, parceiro, como é que a gente chama Romanel Sergipe. Quer começar, Gil? Pode ser. Então, como a gente já vem falando aí de transformação, né, que é o símbolo da Romanel, é a borboleta. A gente tem essa história aí com consultoras e consultores, então é muito fácil começar na Romanel, né? A gente tem planos assim de investimentos iniciais bem facilitados. E assim, numa primeira conversa, quando a gente recebe uma pessoa que está interessado em empreender, em trabalhar por conta própria, em ter seu próprio negócio, a gente faz uma pesquisa, conversa um pouco, entender um pouquinho da experiência,
Se a pessoa já revende outros produtos ou se está buscando uma renda extra pela primeira vez, é importante a gente entender isso para saber também que nível de suporte a gente precisa dar para essa pessoa. Então, a gente busca também entender o quanto a pessoa está podendo investir agora. Então, a depender, se a gente recebe uma pessoa que já tem experiência com vendas, já tem uma carteira de clientes, já está mais habilitada a fazer um investimento, a gente vai orientar e vai fazer um investimento maior. Mas se a gente recebe aquela pessoa que vai investir pela primeira vez, não conhece muito ainda sobre o mercado, vai formar uma carteira de clientes, a gente dá orientação dos produtos mais vendidos e vai também começando com um investimento menor e acompanhando para que essa pessoa cresça. Mas no Né? caso, O que importa para a gente mesmo é que elas desenvolvam. qualquer pessoa pode empreender, qualquer pessoa de qualquer idade, de qualquer faixa social. Conta um pouco, né? Quem pode, quem está assistindo agora, uma doméstica que não entende nada de tecnologia, um senhor da área rural que nunca lidou com os produtos que vocês, né, oferecem para que eles possam vender ou revender. Qualquer pessoa pode ou não? Ou tem que passar por um Tem um treinamento? treinamento. Na isso. verdade, a gente não tem nenhuma restrição, né? Voltando à sua primeira pergunta, o que é que a gente oferece para as pessoas, na verdade a gente oferece oportunidade, entendeu? O que a Romanel traz para o mercado é oportunidade. Então, muitas pessoas vêm para a Romanel procurando uma renda extra. Então, às vezes a pessoa é uma doméstica, ou às vezes a pessoa ela é uma funcionária pública, trabalha em repartição, trabalha em escola. E aí eu já falei pessoas de níveis sociais, de escolaridades totalmente diferentes. Exato. Então a Romanel é uma marca, hoje está na moda dizer que isso é uma marca democrática, mas a Romanel é uma marca democrática de verdade, porque Sempre, assim, né? ela atende realmente públicos totalmente diferentes. E ela pode participar na vida de públicos totalmente diferentes. Então, a gente já teve casos de donas de casa, pessoas que não trabalhavam, chegaram na Romanel, aproveitaram a oportunidade da Romanel, trabalharam, suaram, cresceram. A Romanel se tornou um negócio principal, não só dela, mas da casa. Depois o marido entrou no negócio, eles hoje têm casa, carro. Ela gosta de dizer que pagou a faculdade dos filhos Formou com a os Romanel. filhos. Muito Isso. bom. Então, assim, é isso que traz o prazer da gente, né? A gente falou de crescimento. O crescimento do cliente é o nosso crescimento. Então, o que a Romanel traz é oportunidade. E tem É espaço isso que a para gente todo traz, mundo. Porque né? dá em diante Sim. com a pessoa. Né? Hoje em dia a gente vê muito na internet, muita gente falando de ganhar dinheiro fácil. Eu até agora não achei o dinheiro fácil. Você estava falando, eu estava mentalizando, acredita, Celso? Você falando, eu dizia São assim, vídeos e o vídeos. discurso do dinheiro fácil, né? Não. Venha e venda 5 mil em uma semana. Não, o dinheiro fácil que eu conheço, que até para ganhar esse dinheiro fácil é difícil, é certo na Mega Sena. Esse é muito difícil. É muito. Esse eu É o que desisti. tem. Mas esse é a sorte. Tirando isso, eu acredito que não existe dinheiro fácil. Então, assim, você vem para a Romanel ou trabalhar com vendas, você vai trabalhar. Mas você também vai fazer a sua realidade. Então, quem trabalha com vendas, quem faz a realidade é a pessoa. Então, dentro da Romanel, a gente tem pessoas que ganham R$300 por mês, não que ganham da gente, que elas lucram R$300 por mês, e tem pessoas que ganham 15, 20, 30 mil. Depende do trabalho da pessoa. Por isso que eu falei, o que é que a Romanel dá? Oportunidade. Você falou uma coisa, ganham, né? O Wendel Carvalho fala muito sobre ninguém ganha nada. Né? Você não Conquista. ganha. Então você acaba conquistando e é um desafio. Eu vejo muitas. Eu estava, antes de vir para esse bate-papo com vocês, óbvio que uma das nossas obrigações é fazer o dever de casa, estudar o mercado de vocês. E é interessante que é um perfil majoritariamente feminino, né? É uma coisa que a gente percebe. E o que vocês acham que leva a que esse mercado, essas pessoas sejam, né, mais do sexo feminino? É um preconceito? É uma tendência de mercado? É a dona de casa que fica mais em casa ociosa e procura uma segunda renda? Ou é realmente, o que eu, pelo menos, defendo, que as mulheres estão realmente empreendendo mais e desbravando mais mercado? O que vocês acham que se dá o fato de mais mulheres procurarem a Romanel? Deixo bem claro para quem está assistindo que você, homem, também pode ser revendedor Romanel. Eu tava E batendo temos papo. homens também, já E temos tem vários muitas homens. peças, né, masculinas, né? Sim, mas é um fato, é um mercado majoritariamente feminino.
porque mulher vende mais, né? Mas, Melhor, né? Tem acho uma que é uma coisa relação, assim né? de relacionamento. De produto, né? E também assim das características da mulher, de ser mais empática, de ser mais boa ouvinte. Verdade. Lógico que quando elas vêm buscar uma oportunidade, elas estão precisando de ter essa renda, mas elas também têm a facilidade de fazer uma amizade, chegar num ambiente, oferecer um produto, colocar seu ouvido à disposição daquela pessoa. Então, assim, as clientes desabafam com elas. Enquanto desabafam, montam um look, escolhem a joia, compram a joia para presentear uma pessoa querida. Elas conseguem ter esse ouvido para ouvir ali, ver o que vai oferecer, em que momento ela vai oferecer de novo, em que ocasião especial aquela cliente está passando. Porque a caixinha de joia de uma mulher é como um álbum de fotografia. Ali tem vários momentos, né? Pode ter aquele primeiro brinquinho da filha, aquela joia que ela usou no casamento, aquela joia que ela foi para a formatura do filho. Então, a que a mãe deu, né? Memória. É uma caixa de memórias. Memórias. Então, acho que a mulher tem essa facilidade de avançar na venda desses produtos em si por conta dessa empatia. Ela acaba vendendo primeiro para as amigas, né? O público que consome é majoritariamente feminino. Sim. Então, na venda, você tem a questão da identificação, tanto com o cliente quanto com o produto. Sim. Então, claro que para a mulher vender um look de joias para outra mulher é mais fácil do que um homem vender para uma mulher. Não que isso não exista, inclusive a gente tem dentro das nossas pessoas lojas vendedores se destacando. homens se destacando e sendo excelentes vendedores. Mas é menos comum do que você ver mulher. Sim. Então, você, mulher que está assistindo esse podcast, eu tenho falado isso, a mulher tem uma força empreendedora esmagadora. Primeiro porque as mulheres são maioria, né? Então, isso já é um ponto positivo, graças a Deus, né? E segundo, que a mulher, como o Giz falou, ela tem um filho melhor. Ela começa vendendo para as amigas. Então, acho que a maioria que vem para cá procurar a Romanel como um negócio, ela começa a exercitar o seu feeling de venda com a mãe, a irmã, cunhada, a sogra. E aí ela vai No se trabalho, descobrindo, né? os colegas de trabalho, tem muito esse perfil também. E elas têm também a necessidade, né? Tem muitas mães, né? Pessoas, mulheres, né? Que empreendem com a gente, que são chefe de família, né? Que são a principal renda de suas casas e que têm esses objetivos, como o Celso falou, elas se orgulham. A gente tem um momento do ano que é muito especial, que é energizante pra gente, que é um momento que a gente reúne elas, ouve legal. como foi o ano delas, que é a Festa das Estrelas. Então, assim, a gente vê elas chegarem lá e contar que naquele ano elas conseguiram formar um filho, que ela conseguiu reformar a casa, que ela conseguiu trocar de carro, comprar uma moto, viajar e realizar sonhos e propiciar um crescimento para a família dela, né? Então, quando ela prospera, toda a família prospera junto. Então, a gente escuta essas histórias, a gente vai se emocionando. A gente está com os olhos marejados. É bom quando a gente tem uma empresa que se preocupa com os resultados, não financeiros, mas os resultados que impactam na vida das pessoas, né? Porque, no final das contas, a gente replica o que o maior cara de todos fez quando veio para a Terra, que é servir, né? Então, a Romanel é notoriamente uma empresa que serve as outras pessoas, né? Não é um negócio por si só, mas é uma empresa que serve as outras pessoas, serve de oportunidade, seja como funcionário, que a gente já disse, não é toda empresa que tem aí um funcionário de 17 anos. E que investe, né? Exato, ou seja, isso já é um indício de que é uma empresa que investe no funcionário. E que saiu e que voltou, né? Exato, Isso. ou seja, foi valorizado, né, Celso? Isso é muito importante. Isso não é uma coisa comum. Segundo o fato que é uma empresa familiar, ou seja, Celso é a segunda geração, o que significa dizer que possivelmente teremos a terceira geração com os filhos de Celso, né, tomando a frente do negócio. Celso deu uma risadinha, Celso. Mas... Eu tenho uma de 1 ano e meio que acho que ela vai gostar bastante. Ela é Ana Amélia. Ela é bem vaidosa, adora pulseira, brinco, Ave Maria. Você já leva ela para algumas lojas, para alguns eventos? Já levei nas lojas, já. Ana, se seu pai tivesse... Já escolheu umas joias lá também, já saiu com o braço de pulseira. Se você assistir, seu pai tivesse trazido você pra cá, eu colocava aqui pra você sentar do lado dele. Certeza que você ia ser melhor do que todo mundo que tá aqui. Verdade. E mais que isso, eu participei, tive a honra de participar da inauguração de uma das lojas da Romanel, na cidade de Lagarto, aqui em Sergipe. E foi muito bonito ver, né, a sua mãe, Françoise, falando sobre
a paixão, né, de transformar vidas. Acho que isso me marcou muito. Porque no mundo empresarial, onde você quer alta performance e resultado, a gente vê isso, o Celso, que faz muitos cursos, né, na área de coach, também sabe que isso é uma premissa muito, né, exigida hoje em dia, alta performance. Só que a gente, né, também está entendendo que investir no ser humano, investindo no capital humano é fundamental. Então eu parabenizo a Romanel por isso. Obrigado. Agora, uma pergunta aqui. Quem está assistindo quer saber o seguinte, tá? Entendi, é um negócio maravilhoso, eu vou transformar minha vida, eu vou comprar carro, casa, viagem, pagar a faculdade do meu filho. Como é que eu faço para começar nesse universo? Os primeiros Fala aí passos. Os primeiros passos para que a gente possa entrar aí e ser um representante Romanel em qualquer lugar. A gente já falou aqui em off, mas eu queria que vocês falassem, a Romanel atua aonde você pode, como é que funciona o mecanismo de atuação, porque muita gente vai assistir isso de todo lugar do Brasil. Sim. Todo mundo pode, só quem é de Sergipe pode. Como é que é o regramento disso e qual o primeiro passo para se tornar um agente, né, revendedor Romanel? Para quem vai a pergunta? Para quem quer responder. Não, eu posso responder, né? Não, fica, Celso, vou direcionar para Celso. Tá. O juiz fica na parte de processo. Tá, vamos lá. Você fez duas perguntas, você Sim. quer que eu comece por O onde? primeiro passo para quem quer se tornar um representante Romanel. Tá, vamos lá. Para quem quer se tornar representante Romanel. Então, isso depende muito de qual nível a pessoa está. É uma pessoa que nunca trabalhou com vendas. É uma pessoa que já trabalha com vendas. É uma pessoa que trabalha no digital, que não trabalha no digital. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender qual é o objetivo da pessoa. Se é fazer um dinheiro extra para pagar a faculdade, se é fazer um dinheiro extra para ter o dinheirinho dela, ou se é transformar isso em renda principal. Porque com a Romanel, eu gosto de falar o contrário, né? Eu gosto de falar o seguinte: quanto você quer ganhar? Essa é a minha primeira pergunta que eu costumo fazer. Sim. Você quer fazer uma renda extra? Quero. De quanto é essa renda extra? Quanto é que vale a pena para você para dedicar a Romanel? Para você dedicar a Romanel, para você dedicar a você fazer essa renda extra. Então, se a pessoa quer fazer uma renda extra de aproximadamente o salário, então o que eu costumo falar é o seguinte: se você vender R$100 por dia, você acha que R$100 é um valor que você conseguiria vender se você se dedicasse? Se a pessoa vender R$100 com a Romanel por dia, ela vai ter um lucro bruto aí no final do mês de em torno de R$1.200. Então, para você fazer um salário com a Romanel, não é difícil. É trabalhoso, você vai ter que vender, você vai ter que trabalhar. Mas você vai conseguir fazer isso vendendo R$100 por dia. R$100 por dia hoje é um produto. É um produto. É um produto. produto. Em média, é o valor médio É o de um valor médio dos produto nosso. produtos, Sim. E não é nem o produto mais caro. Não, realmente é um produto o valor que médio. gira É o bastante, que né? mais vende. Isso. Um dos que mais Um vende. dos que mais vende. Eu não peguei nem... venda um produto. E o produto é, sei lá, R$500. Sim. Não é isso. Mas você vendeu um produto de R$100 por dia. Se você fizer isso, ter essa constância, aí você vai Constância ganhar. é a palavra. Nesse Acho que mercado tem muita de venda gente que fácil, entra de e que ganho sai, fácil, né? não é ganho fácil, é constância. A gente até, conversando antes, você queria saber o que é que a pessoa precisa fazer para ter sucesso, né? Qual o perfil do revendedor? Sim. Não existe um perfil, se você falar um perfil comportamental, a pessoa mais comunicativa é a que vende mais. Mas falastron. Não, isso não existe. A pessoa que vende mais é a pessoa que tem mais... É a pessoa que não desiste. Nos Estados Unidos está na moda a palavra chamada grit. É simplesmente você não desistir. É você ter consistência, ter constância. Então, quando a gente pega e vai olhar quem são os melhores revendedores, quem são os melhores vendedores, são as pessoas que começaram há mais tempo e não pararam. Né? O pessoal que gosta de luta costuma falar que o faixa preta é um faixa branca que nunca desistiu. Sim. Então, a pessoa que não desiste, que está ali fazendo trabalho todo dia e tem constância, essa é a pessoa que tem sucesso. Não só nas vendas, mas em tudo na vida. Porque hoje em dia você vê com esse negócio de ter as coisas muito rápido, ganhar dinheiro fácil, ter o prazer muito rápido, imediato, a pessoa, não, vou ganhar, vou enricar, não sei o quê. Aí começa hoje, passou 15 dias, passou um mês, não viu aquele resultado que a pessoa desiste. Rápido, Não aí conseguiu frustra. vender. Não tem um planejamento, né? Sim. E simplesmente pensou que a questão do prazer imediato. Não existe nada imediato. A gente falou isso, a academia ninguém gosta, todo mundo quer no resultado Sobre os da academia, mas ninguém processos, gosta né, de que é ir pra necessário, academia. gente. É chato, né?
Pare para olhar as maiores empresas do mundo. Pare para olhar as maiores empresas do estado. Se você for olhar, é quem tem mais tempo. Não que uma pessoa que está começando agora não possa virar melhor. Claro que pode. Mas para você se manter, você tem que ter constância. Sim. Porque quantas empresas sobem e descem, sobem e descem, sobem e descem? Várias. Mas aquele que é diferente, aquele que tem sucesso, é aquele que consegue fazer isso por um longo período. Então, a característica para você ser revendedor é você não desistir. Você começar, você comece pequeno, vai fazendo esse trabalho, não, vou começar a vender R$100 por dia. Aí depois, não, agora minha meta é R$200 por dia. Minha meta é R$300 por dia. E aos poucos você vai aumentando, até você chegar ao nível de estar ganhando 20 mil, 30 mil reais no mês. Quem trabalha com venda faz o seu salário. Isso é uma coisa importante que você falou, a gente tratou isso também no primeiro episódio, de se quiser complementar pode, mas existe um momento que essa chavinha vira, que esse representante deixa de ser empreendedor, porque ele empreende, mas trabalha no seu próprio processo, e passa a ser empresário, onde ele contrata outras pessoas que vão trabalhar para ele e ele passa a ser gestor dessas pessoas, que é basicamente a diferença entre o empreendedor e o empresário. O empresário é um empreendedor que deixou operacional e agora cuida da gestão do negócio. Mesmo nesse processo de revenda de vocês, existe a possibilidade, porque você falou aí de 20, 30 mil, acredito que uma escala de receita como essa, para fazer sozinho é bem difícil, né? Ou seja, você precisa ter um planejamento muito grande e aí eu acho que provavelmente o que ajude a chegar a resultados tão volumosos como esse, seja de fato diversificar sua matriz de venda, começar a gerir pessoas. Isso funciona também? Vocês têm casos assim? Funciona, temos. Inclusive, a gente tem uma cliente, eu fui visitar ela semana passada. Ela começou vendendo romanel, né, de porta em porta, e depois ela teve um insight de, na loja dela, construir uma loja, pediu autorização para a gente trocou ideia, orientou ela também, e ela construiu a loja dela para vender romanel, e hoje ela emprega 2 pessoas. Que massa. Então, ela começou e montou a loja, mas a gente também tem o perfil do cliente que já é lojista e decide colocar romanel dentro do seu portfólio. A gente também tem esse perfil de cliente, né? Mas a gente tem outras. Essa é uma nossa que se destaca já há um bom tempo, que tem uma loja e tem 2 funcionárias, mas a gente tem outras também que já empregam, que trabalham só com romanel e que trabalham também, de repente, com outros produtos. Vocês estão falando em constância, em persistência. Minha esposa já pode vender romanel, porque ela insiste. Aí, vamos conversar. Ela insiste comigo há 24 anos, então ela é resiliente. Pode vender romanel. Porque... Você falando isso de esposa, acho que deve ser essa mesma cliente que a gente está falando. A gente tem uma cliente que ela começou a revender romanel. Ela acompanhava o marido gostava de cavalo. Então o marido ia para os leilões, vender o cavalo, comprar cavalo, e ela ia acompanhando. Aí ela pegava e levava a maletinha dela. Então quando chegava lá, eram os homens comprando cavalo, vendendo cavalo, e ela vendendo romanel. Olha. Aí começou assim, foi começando a vender, foi começando a ganhar fama na região, que ela vendia romanel, e aí ela pegou depois, montou a loja dela, e hoje ela está vivendo muito bem, obrigado. Só que quando a gente fala em investir, em poupar, a gente só poupa do que a gente tem. A gente não pode poupar o que a gente não tem. E investimento, para você poupar dinheiro, fazer reserva, não gera riqueza. Não. O que gera riqueza é você empreender. Sim. Então, eu vejo muito na internet a pessoa falando, não, vamos pegar aqui e investir 10%, 20%, 30% do que você ganha. Às vezes a pessoa não tem condição de pegar 30% do orçamento dela e deixar parado. E mais, quanto é 30% do orçamento dela? Muitas vezes é 300, 400, 500, 600 reais. Exatamente. Uma pessoa que ganha um salário, ela não vai conseguir investir 300 reais por mês. Ela pode conseguir fazer isso com muito esforço por um tempo curto. Mas não por um tempo longo. Eu vou passar 30 anos, uma pessoa ganha um salário mínimo tirando 300 reais por mês para fazer poupança. Não, e também não estou dizendo, pessoal, que não é para fazer poupança, Sim, que não é para investir, não é para você fazer isso tudo. O que eu estou dizendo é que quem ainda não tem a condição de fazer isso, tem que fazer um esforço para poder gerar um capital e empreender e gerar riqueza. Primeiro você gera riqueza, depois você gera segurança. Sim, sim.
Muita gente fica falando, Celso, você tocou num assunto que eu falo muito. É complexo você pedir para alguém que recebe um salário mínimo viver de aluguel, porque é mais viável viver de aluguel do que comprar um imóvel. Eu ouço muito isso na internet. Só que as pessoas entendem o seguinte, elas não vão enricar investindo na bolsa 200, 300, 400 reais. O que faz as pessoas enricarem, né, terem riqueza, terem o que a gente chama de liberdade financeira. O que é liberdade financeira? É quando você tem o dinheiro trabalhando para você. Então, quando os juros compostos daquele seu investimento geram dividendos que permitem que você agora não se preocupe mais com renda. Só que isso só vai acontecer se você empreender. Porque da onde vem o dinheiro é do empreendedorismo. Exatamente. Né? Você que está assistindo o podcast precisa entender, e aí uma pergunta que eu faço a vocês, precisa aprender a empreender. E a Romanel, nos treinamentos que ministra para os seus representantes, ensina a empreender o que é uma gestão financeira, separação do que é as finanças do seu negócio, das suas finanças pessoais, que acho que é o grande desafio de quem trabalha empreende. muito em cima disso. Tanto a gente sente a necessidade, a dificuldade, recente, né? Agora tem menos de um mês a gente ofereceu justamente fluxo de caixa. Eu sou péssimo em fluxo de caixa, eu sou péssimo. Então, tanto a gente percebe, né, conversando com esse pessoal aí, as consultoras e os consultores, como eles mesmos pedem, porque a gente sempre pesquisa para saber o que é que eles estão precisando de orientação, quais são os assuntos que eles querem ver na capacitação. E um dos mais recorrentes é gestão financeira. Porque, assim, o vender é ótimo, mas ele só vai dar resultado se tiver essa gestão, né? Se eles tiver organização. E eles têm realmente uma carência grande de separar, de entender isso, de separar as contas pessoais das contas do negócio, de entender o que é o lucro, de quanto investir, do que fazer para construir um capital de giro, né, de como crescer no negócio, porque se continuar no mesmo investimento, também o negócio não vai crescer. Sim. Né? Sim. Então precisa investir cada vez mais. Para investir cada vez mais, precisa construir esse capital de giro. Então sempre a gente está reunindo com o pessoal e conversando sobre isso. Que bacana. Para dar esse suporte aí, porque a gente sabe que é um dos maiores calos na vida dos empreendedores. Acho que para mim foi a pior parte, Celso. Quando eu comecei a empreender na área de tecnologia, eu era muito bom técnico. Como muitos, né, de quem empreende como representante, né, e agente da Romanel, ele é muito bom vendedor. Mas eu sempre fui muito péssimo. Óbvio, melhorei com o tempo, porque era uma necessidade de todo empreendedor. Mas eu era péssimo na parte administrativa. Eu não tinha um modelo de orçamento, eu não tinha um modelo de venda, um script de venda. Isso fazia com que o meu potencial fosse diminuindo de alcance, porque eu não tinha processo. Quando eu descobri que o processo é a chave do negócio, tornar o meu negócio escalável, que é uma coisa que você já deu exemplo que alguns dos representantes já fizeram, isso fez toda a diferença no meu negócio. Acho que parabéns, porque poucas empresas que trabalham com esse tipo de negócio, eu conheço várias, se preocupam em treinar e fazer e formar empreendedores. Eles estão preocupados em entregar venda. Tá aí, venda, se vire. Mas quando você ensina a empreender, aí talvez esteja a chave do negócio. Você muda, vou usar aí, um termo que muita gente está utilizando, né, Celso? Até caiu em desuso. Muda o mindset, muda a forma de pensar daquela pessoa. E isso impacta a vida dela, porque ela fala para a mãe dela, mãe, olha, não é assim. Amor, fala para o marido dela ou para a esposa, não é assim que funciona. Ensina para os filhos, e aí a gente tem uma nova geração, talvez muito melhor educada, né, em termos de negócio, né, em termos de empreendedorismo. Que bacana. Ô Franklin, você falando isso, eu lembrei de uma conversa que eu tive com a consultora em Lagar semana passada. Ela me falando que tinha uma pessoa que ela conhecia, que ela queria dar um suporte para essa pessoa, porque é uma pessoa muito talentosa, mas não consegue gerir o que ganha, né, o que fatura. Aí eu disse, então quando a gente montar aqui a nova capacitação para falar sobre financeiro, convida essa pessoa, que eu quero receber ela aqui. Então a gente se preocupa realmente com isso. E essa consultora aqui já tem mais facilidade com a parte financeira, já foi treinada, já vê a diferença no negócio dela, já sente a necessidade de trazer outras pessoas também para participar da capacitação, para conhecer a Romanel. E é muito interessante como a gente vai vendo o desenvolvimento e depois elas voltam para contar as conquistas, né? Porque elas só conseguem atingir essas conquistas quando elas entendem que o negócio não é só vender, né? É um pouquinho mais que isso. Então, quando elas entendem mesmo de empreendedorismo, elas se destacam, elas voltam para contar a história, é muito legal. Muito bom. Quer comentar? Quero falar.
duas coisas. Só para finalizar a questão, quando eu falei de investimento, eu não estou dizendo que não é para a pessoa investir. A única coisa que eu estou dizendo é o quê? O pessoal do financeiro não fica com raiva. Obrigado. Celso está falando que não é para investir. A única coisa que eu estou dizendo é que primeiro a gente tem que gerar riqueza. Quando a gente gera riqueza, aí depois a gente vai correr atrás da segurança. Sim, concordo. E eu acho também, eu vejo a questão do investimento como a gente precisa ter um hobby. Né? A gente trabalha, se estressa para ganhar dinheiro e depois a gente tem que procurar alguma coisa para gastar. E aí que vem, depois você tem um hobby que faça você andar para frente, que é o quê? Pô, comprar uma casa, comprar ações, botar dinheiro na poupança, na bolsa e por aí vai. É aí que isso seja um hobby para você estar gastando seu dinheiro com coisas que vai lhe trazer retorno também. É o hobby dele. É o hobby desse aí. Não, meu ainda não. Eu tô estudando e começando a trabalhar minha mente para começar a fazer isso também. Eu também tenho vários hobbies que eu gasto dinheiro. Gente, por favor, ó o hobby de Celso. Celso Tenório tem como hobby, vai sair na manchete. Celso Tenório declara: tenho como hobby comprar casas. Investir. Não, tem que dizer que a pessoa tem que ter isso como hobby. Mas eu adoraria ter esse hobby. Eu também adoraria, eu não tenho, mas um dia eu vou chegar lá. Eu quero chegar nesse nível aí, por favor. Senhor, me ajude, por favor. Comprar casa para fazer aluguel, né? Mas já que você tocou em hobby, né? Isso, a gente quer saber um pouco sobre vocês. Só antes da gente chegar no hobby, para falar aqui, enquanto vocês estavam conversando aí sobre o treinamento, essas coisas, eu tava me lembrando aqui dos períodos de dificuldade da empresa da gente, desde que eu me entendo por gente e tal. E uma coisa que eu vi que mudou, que foi assim, a gente teve alguns pulos na empresa da gente. Então, assim, a empresa começou... Minha mãe era bancária, meu pai trabalhava na fazenda. E aí minha mãe começou a revender celular, na época que inventaram o telefone celular aqui. E ela começou a revender e começou a falar: olha, Paulo, esse negócio dá dinheiro. E aí, como uma boa vendedora que ela era, começou a vender. Aí depois botou a empresa dela, trabalhou com o Conteograma, achou a Romanel. E a Romanel começou a ser o negócio principal da gente. Meu pai largou a fazenda e veio trabalhar na Romanel. E depois começou a vender, mas cadê o dinheiro? Aí vai a questão do financeiro. Cadê o dinheiro? E vendendo e sem ver o dinheiro. E esse foi o primeiro grande pulo da gente como empresa. Eu ainda era pequeno. Se tornou a especialidade de São Paulo. Gerir o negócio. Tomar conta do dinheiro. Aí a gente teve a primeira consultoria da gente, né? Foi pelo Sebrae. Quero até mandar um grande abraço para minha amiga Afrânio, que foi consultor da gente. Então, a Afrânio foi quem ensinou a gente a trabalhar a parte financeira. Então, a pessoa tem que começar a não desistir e querer melhorar, querer aprender. Não é só, vou assistir uma palestrinha aqui, não. É assistir e aplicar. Então, esse foi o primeiro grande pulo da gente. Então, a gente começou a vender, aí veio a primeira grande crise e veio o primeiro grande professor da gente, que foi a Frânia. Aí depois a gente se organizou, mas também não estava vendendo assim. Aí depois veio outro grande mestre da gente, que foi Eduardo Cabral. Um amigo da gente, que é consultor também de Fortaleza. E foi ele quem trouxe o método de venda da gente que a gente usa até hoje. Foi quando eu recebi a primeira promoção também. Depois desse treinamento. Né? Além de ensinar, já promoveu você, ela é muito inteligente. Então, assim... Você, nesse período, você tinha quantos anos? Agora, tinha o quê? A gente tem foto ainda, Eu fazia todos os... Mas já estava lá, tem diploma, eu tenho foto, né? Tem diploma e tudo. Eu fazia todos os cursos da empresa. Então, esse foi o segundo grande salto da gente, foi quando a gente começou a fazer o trabalho com o Eduardo Cabral. Então, ele trouxe o método de venda que a gente utiliza até hoje, com várias mímicas, uma coisa bem fácil de se lembrar. E isso hoje está dentro da cultura da gente. E as primeiras análises gerenciais também, né? Começa a trabalhar com análise, itens por venda média, valor produto. E o que fazer para um vendedor melhorar. Porque antes, para a gente, quem é o vendedor bom? Não, o vendedor bom é esse que vende mais. E às vezes você tem uma pessoa que vendia menos, mas tem mais potencial do que esse. E com esse treinamento de venda, a gente começou a identificar várias coisas. Começou a ter uma forma de trabalho mais profissional que a gente não tinha antes. Aí, daí para frente, a gente teve várias consultorias de venda, fez consultoria com o Friedman, fez consultoria com Mário Xavier e entre outros. Então, assim,
é você também estar procurando o desenvolvimento. Reinvestir, né? Você investir no seu próprio conhecimento e no conhecimento de quem está ao seu lado. Muita gente acha que investir em treinamento é gastar dinheiro, né? É nada. E se não investir, vai ficar trabalhando, parado. você está trabalhando com quem é ruim. Então, eu acho que o desafio é aquilo que a gente falou, mudar a cabeça desse indivíduo. Porque todo dinheiro que sai, não é dinheiro que sai, é dinheiro que é plantado para gerar mais dinheiro. Que aí sim vai gerar riqueza, que é aquilo que o Celso está falando. Depois de gerar riqueza, aí sim você vai ter um hobby de comprar casa. Eu fiquei fã dessa gente, depois eu vou pegar uma consultoria com... Ele é coach, então eu vou pegar uma consultoria. Desenvolver um hobby de comprar casa. Eu nunca tinha pensado nisso. Meus hobbies são cinema. Que hobbies? Eu tô nos Gente, hobbies de gastar dinheiro. Só até agora. Gastar dinheiro, isso é bom. Fala em hobby. Tis, pergunta um pouco sobre a vida pessoal desse. Começa com o Gel, eu já falei demais. A gente quer saber o que vocês fazem, né? A vida depois, né? Que vai para casa, gosta de viajar, gosta de sair, né? Com as amigas, como é, né? Essa... Hoje eu tô numa fase assim Fora mais trabalho. caseira, né? Sim. Já fui mais baladeira, mas agora eu tô mais caseira. Mas gosto muito de yoga, de autoconhecimento, de meditação. Então é onde eu centro assim mais os meus hobbies. Como disse Celso, a importância da constância. Estou tentando me tornar fitness, fazer musculação, estou me apaixonando por corrida de rua, então estou aí construindo o hábito de me manter ativa. Mas o yoga eu amo, porque assim, o yoga não é só um exercício físico, é mental, é espiritual. Então minha paixão mesmo aí, meu hobby é o yoga. Buscando bem-estar, né? Mental também. E você, Celso? O Então, esporte? Primeiro, eu gosto muito de ficar... Eu já fui mais baladeiro também. Já tive Celso é essa jujuteiro, fase. tá, gente? Eu já sei disso. Celso é jujuteiro. Eu já tive minha fase de balada, mas pra mim já passou. Agora o que eu tô valorizando mais é ficar com minha família. Eu tenho uma filha de 1 ano e meio agora. Então, tá com minha família, tá com a família da minha mulher, encontrar os amigos. Eu também tô tentando virar fitness também. É um desafio, Então, assim, é a construção de um hábito. Acho que é para todo mundo, né? Difícil. Então, poxa, eu faço minha academiazinha, não gosto, mas eu faço, não, eu tenho que procurar, eu tenho que fazer alguma coisa que eu não gosto, que é a academia. Então, voltei a fazer meu jiu-jitsuzinho pra colocar aquela parte mais masculina de mim pra fora. Para conseguir fazer com que Celso tivesse agenda, a gente teve que ajustar a agenda do podcast. Foi. Porque ele não queria perder o jiu-jitsu, que é nesse mesmo horário de gravação aqui. Essa primeira temporada do podcast é gravado, então nós estamos gravando exatamente às 18h20, né? Do dia 19 de outubro. 19 de outubro, você vê como eu tô bom de data. E a gente teve que fazer a agenda porque o senhor Ajustar o Celso horário. Tenório, ele tem uma agenda muito concorrida aí com o jiu-jitsu. Então, pra você ver como ele tá empenhado, Focado. né, nessa nova fase aí, né, fitness. Quero ser o faixa branca que nunca desistiu, né? Ou ele quer isso ficar na mesmo. faixa branca para dar couro, né, nos outros que acham que ele é faixa Não, branca, que é só que ele isso. já é faixa verde, faixa azul, Não. ou até faixa preta, né? Eu não Eu quero arrisco. ser faixa branca que nunca desistir pra onde pegar a minha preta. Mas assim, falando de hobby, o hobby que eu mais gosto é cavalo, então quando eu tenho um tempozinho livre eu gosto de ir pra fazenda, gosto de correr minha vaquejada. E tô querendo trazer o hobby de começar a gastar dinheiro com coisa boa, porque até agora eu tô gastando dinheiro só porque o que leva, o retorno é muito pouco. Retorno só de alegria no coração. Mas eu tô começando a me esforçar para juntar um dinheiro, para começar a investir e pegar a consistência, porque assim, a educação financeira é consistência. É você começar a juntar um pouquinho para depois você estar com o hobby de comprar casa, né? Comprar casa para fazer E a gente aluguel, chega né? lá. E viver E de a gente renda. chega lá. A consultoria já começou. Eu quero fazer, né? Eu quero fazer. Ó, meninos, eu tenho algumas perguntas aqui, mas antes de fazer essas perguntas, eu queria que vocês dessem uma dica de leitura de cabeceira. Que vocês não vivem sem, aquele livro que vocês, vez ou outra, voltam para consultar, voltam para ler. Eu sei que vocês devem ler muito, mas tem aquele livro sempre que... Eu tenho 2 livros que eu amo, né? Eles ficam ali na minha cabeceira. Às vezes eu estou sem norte, eu vou lá. O Poder do Hábito é um deles. É um livro que eu gosto muito. Tem muitos exemplos práticos de como fazer. Você fala de hábito. Esse livro é muito bom. Eu queria de vocês aí qual o livro que vocês podem recomendar para quem está assistindo o podcast.
Então, um livro assim que eu gosto e recorro muito a ele é Foco, de Daniel Goleman. Eu gosto muito da maneira que ele trata. E assim, é um livro que cada vez que eu leio eu tenho muitos insights. Eu me vejo em algumas situações que eu já passei, como eu lidei com aquela situação, tenho insight de coisas atuais. Então, assim, sempre que eu leio, ele me traz algo novo. É um livro que eu gosto muito. Eu gosto muito de ler sobre empreendedorismo, sobre autoconhecimento. Como eu falei, como eu gosto muito de yoga, eu gosto de ler o mestre Hermógenes, que fala muito sobre a saúde, né? Você cultivar a saúde através do yoga. Um outro livro também, como eu gosto também de ler sobre produtividade, a Tríade do Tempo. É um livro que também eu sempre volto, quando eu estou precisando me organizar, eu volto para ele. Acho que são os meus preferidos. Bom, o livro, para mim, que é o meu preferido, foi o menor livro que eu li na minha vida, que ele se chama O Poder da Autorresponsabilidade, Paulo Vieira. E o que ele fala, basicamente, é que tudo na sua vida só depende de você. Então, todo mundo aqui, eu acho que já se pegou reclamando, poxa, a gente está em época de política, porque o governo não fez isso, o governo não fez aquilo, porque meu pai é isso, porque minha mulher é aquilo. E a gente começa a terceirizar a responsabilidade. E o poder da autorresponsabilidade é justamente trazer para você a responsabilidade da sua vida. Que se você está insatisfeito com alguma coisa, parabéns. Isso aí é mérito seu. E se você está feliz com alguma coisa, parabéns também, meu amigo. Isso é mérito seu. Cada um tem a vida que merece. Então, é um livro que é uma leitura muito rápida, mas ao mesmo tempo ela é muito rica. E foi um livro assim que mudou a minha vida, porque eu percebi que tudo que eu reclamava, eu estava colocando a culpa nos outros, porque eu não queria progredir. Eu não queria sair da minha zona de conforto. E se alguém não tem costume de ler, que eu acho que a maioria das pessoas, é uma excelente leitura, porque é um livro dessa finura aqui e desse tamanho. Então, ele é um livro muito curto que vai lhe ensinar muito, com muito exercício e fazendo você pensar. Então, o poder da autorresponsabilidade. Anotado. E mentores, ídolos, referências, aquelas pessoas que colocam você no norte só de ouvir, assistir, conversar. Quem são suas referências, né? Pode ser empresarial, pode ser pessoal, não faz diferença, mas eu acho que é muito bom para que as pessoas entendam que às vezes a referência está longe, mas às vezes ela está muito perto. Tem algumas longe, algumas perto. Eu gosto muito de podcast, né? Então, eu sou aquela pessoa... Qual podcast que você mais gosta? Eu gosto muito de Caio Carneiro. Não, você pode gostar agora do Kedra Podcast. Sim, do Kedra, com certeza. A gente esperando lançar. Mas assim, eu gosto muito de ouvir podcast, porque assim, eu sou aquela pessoa que faz tudo com fone no ouvido. Então, eu lavo o prato com fone no ouvido, vou fazendo outras coisas, trabalhos manuais com fone de ouvido, então eu gosto de ouvir podcast. Então, atualmente eu gosto muito de ouvir Caio Carneiro, Joel J, né, que traz atualidades, né? Você tá só citando minhas referências. E como eu misturo tudo, né, também você tá uma pessoa daqui que eu escuto muito as lives dela, é uma pessoa que já foi minha instrutora de yoga, e ela é psicóloga, é doutora em psicologia, então ela conduz toda sexta-feira e fica lá gravada essas lives sobre autoconhecimento. Então ela vai aprofundando os temas, é uma pessoa que eu escuto muito, que é Catita Jardim. E ídolos assim, Jesus Cristo, como você falou. Né? Verdade. Então que ele veio no mundo para servir, então ele ensina sobre liderança, ele ensina sobre empatia. Então assim, sempre que a gente precisa buscar uma referência, acho que Jesus Cristo é o melhor. E a Bíblia, ela não é um livro religioso só, ela é um livro de vida, né? Atemporal, porque sobrevive e sobreviverá a todo o tempo. Ele é antecedente a nós e será nosso sucessor. Acho que a Bíblia... É um manual de vida, né? Então, as pessoas às vezes, não vou ler a Bíblia porque eu não sou religioso, mas não tem nada a ver. A maioria das respostas estão ou no Google ou na Bíblia. E eu acredito que seja mais no Google, mais na Bíblia do que no Google. Com certeza. E você, Celso? Referências? Bom, eu tenho várias referências. Uma que eu gosto muito, que é um cara polêmico, inclusive foi o último presidente dos Estados Unidos, foi o Donald Trump. Eu acho ele um cara fantástico. Gosto demais dele. De ler os livros dele eu gosto muito. De assistir vídeos sobre ele eu gosto muito também.
Tem um rapaz que acho que ninguém vai conhecer, que ele é chamado Clinton Anderson. Ele é um treinador de cavalo, ele mora nos Estados Unidos. E, bicho, o cara é muito bom. E eu faço muito paralelo com o que ele fala sobre treinamento de cavalo para a minha realidade do dia a dia. Eu acho fantástico. Porque assim, você treinar um animal que não consegue entender o que você fala, eu acho um negócio muito fantástico. Porque assim, quando a gente está conversando, tentando treinar uma pessoa, o nosso filho ou qualquer outra pessoa, a gente fala, olha, eu quero que você faça isso, e a pessoa ainda não faz. Mesmo entendendo. Mesmo entendendo o que você fala. Então, quando você vai fazer com um animal, você não vai só falar para ele. Você tem que mostrar para ele, ter a postura, cobrar. E é isso que eu acho nele que é fascinante. Então, ele é um cara muito inteligente, que eu gosto mais e que eu sigo há muito tempo. E aqui no Brasil, que eu gosto muito é Paulo Vieira. Eu acho ele um cara muito inteligente, muita dica boa. Tem um curso dele que, se uma pessoa perguntasse qual curso eu poderia fazer na minha vida, eu indicaria que é o Método CIS. É transformador. É transformador. É um curso de 3, 4 dias muito intenso, que você vai ver uma variedade de assuntos e realmente vai mudar a sua vida. Então, assim, eu traria essas 3 pessoas. Tem outros também que a gente aí pode entrar. Se a gente for falar de luta, tem os meus ídolos lá. Se a gente for falar de comprar casa, também tem meus ídolos. Eu quero essas referências. Isso está, né, incutido nele, gente. Isso daí está enraizado nele. E uma coisa que o poder, né, do pensamento positivo é muito forte, né? Jim Carrey defende isso. Então eu vou começar a mentalizar e vou comprar mudar casa, os assim, pensamentos. Manifesta pro universo. Fechar com o universo. Rapaz, eu tava escutando. Isso aí eu vi na internet, eu não vou me lembrar quem foi que falou. Uma pessoa falando, ele é dos Estados Unidos, e ele falando que ele nunca foi um aluno muito bom. E a mãe dele ficava falando, meu filho, você tem que estudar, você tem que fazer isso e tal. Só que aí quando ele viu que ele tá chegando na época de fazer vestibular lá nos Estados Unidos, e aí ele começou a dizer, não, pô, vou ter que estudar. E aí no terceiro ano dele, lá no último ano, ele começou a se dedicar, estudou demais. E quando ele foi fazer a prova lá, do total de 1.600 pontos, ele tirou 1.450, que para lá é uma nota altíssima. É o PSAT, né? Não, acho que foi o SAT. Aí ele tirou 1.450. Só estudei um ano e tirei essa nota. E aí essa pessoa, ela pegou, virou um empresário de sucesso. E depois, sei lá, 30 anos depois, ele recebeu uma carta que nesse ano ele foi uma das 13 pessoas que a nota foi enviada errado. Ele tem tirado 750. Então, por ele fez confiar nele, né? Aconteceu um erro, mas que o que mudou a vida dele não foi a nota que veio a mais para ele. Foi ele começar a se comportar como se tivesse tirado essa nota. Então ele começou a achar que ele era inteligente, que bastava ele se dedicar que ele ia chegar lá. E ele começou a fazer isso na vida dele e a vida dele teve uma mudança extraordinária. E quando ele foi ver, foi uma coincidência que fez ele se comportar como se bom ele fosse. Existe E assim ele se tornou. E assim ele se tornou. E existe uma máxima que você se torna, né, o suprassumo das 10 pessoas com quem você, né, convive, né? Então, se você quer uma dica para você, revendedora, que vai aí se tornar uma vendedora Romanel, se você quer se tornar uma ótima vendedora, você precisa estar no ecossistema de ótimos vendedores. Você precisa sair do ecossistema de vendedores medíocres que ficam reclamando, como o Celso disse, do governo, que atrapalha, disso ou daquilo. Depende de você, né? Isso funciona para tudo, funciona para a vida, inclusive, né? A vida pessoal da gente. A gente acaba colocando a culpa no cônjuge, no filho, na sogra. Nunca coloquei culpa na minha sogra, deixa bem claro isso. Amo minha sogra. Mas eu acho que vocês falaram uma coisa que faz muito sentido, que só depende de nós. Parece até aquele jingle do final do ano, né? É do final do ano? Depende de nós. Eu sabia que eu tinha ouvido isso em algum lugar, meu Deus. Eu estava com o Eugi, minha mãe, não lembro quem estava mais, e era gritante a diferença de quem tinha sucesso para quem não tinha. De comportamento, De comportamento, de semblante, de energia. De tudo. Quando a gente chegava lá, a pessoa, não, porque eu fiz isso, que eu fiz aquilo, eu fiz isso e vende mais. Aí a gente foi para uma cliente que comprava um valor e a venda dela caiu demais. Quando a gente foi conversar,
Quando a gente chegou na loja dela não tinha nada, quando a gente foi A conversar com postura ela... corporal, a Não, voz. porque essa crise, porque... E começou Caiu muito. a terceirizar a responsabilidade. Então, a pessoa que tem sucesso, o campeão, ele tem um comportamento, ele tem uma forma de agir. E isso pra gente ficou muito claro, quem está tendo resultado e quem não está, você é a primeira coisa que você percebe pelo comportamento. Sim, eu concordo com isso, eu concordo. Então, falando de mim, eu gosto muito do Tiago Brunet. Gosto muito do livro dele. Tem um livro lá que leio, releio, gosto de ler sempre, que é Descubra o Seu Destino, que é você alinhar o seu destino com o seu propósito, com o seu jeito de pensar, seu jeito de agir. Então é muito importante isso, né? Paulo Vieira também é um dos referenciais para mim, é muito bom. Enquanto a gente estava falando, eu estava pensando que o objetivo do nosso podcast é justamente esse: a gente adquirir conhecimento, a gente encurtar caminhos, aprender com os erros dos outros, né? Buscar dicas, e está sendo muito proveitoso, né? O pessoal de casa está aprendendo bastante, né? Como você se tornar também uma pessoa melhor, um profissional melhor, né? Aprendendo de várias formas, né? Como vocês estão ensinando pra gente hoje. Muito bom. Eu tenho como referências Jojota, Caio Carneiro, Roxo Flávio, são referências distantes. Né? Não são mentores, porque eu só os sigo, eu não consumo, né, de forma privada, então tem essa diferença que eu sempre falo. A pessoa que você segue no Instagram, no YouTube, não são seus mentores, porque eles não sabem a sua realidade. Sim. Quem é seu mentor é quem sabe a sua realidade e consegue opinar dentro dela para transformar a sua vida. Contribuir. Exato. De uma Isso forma é um mais assertiva. Por isso que eu falei no começo que ela foi uma das minhas mentoras. Então, porque participou diretamente na transformação da sua vida. Né? Aprendi muito com o Gi. Então, eu tenho como mentor meu pai e minha mãe. São pessoas antagônicas do ponto de vista, né, de convivência, mas eu sempre defendo isso. Eu estava até falando hoje com o Giro, sobre como é engraçado isso, é que a gente é adolescente, tem uma visão do mundo totalmente utópica, e quando a gente cresce a gente passa a enxergar o mundo totalmente diferente, né? Coisas que eram gigantes quando a gente era adolescente ou criança, hoje são coisas minúsculas que a gente consegue pensar, como é que eu pensei isso, né? E principalmente quando a gente precisa educar outras pessoas. Exatamente. Fato, que a nossa jornada de paz estava começando. Então, fato, isso pesou bastante, e hoje eu tenho a plena noção da referência que são os meus pais, da forma. Minha mãe foi meu eixo financeiro, ela é uma pessoa super controlada, super, né, administrativa, e meu pai foi sempre aquele cara bom vivant, com uma network enorme. Então eu brinco dizer que eu sempre fui da frente da sala, achando que isso seria diferencial, mas hoje eu entendo que o cara do fundão da sala, no mundo de hoje, ele tem mais vantagens, porque ele tem muita network, ele é muito mais bem relacionado do que o cara que sentou na frente, estudou, que bacana, mas é como vocês dizem, e é o tema desse podcast, é sobre vender. Então, minhas referências são paternas, né? E eu sempre vou dizer isso. Então, muita gente acha, né, que quem senta no fundão da sala é aquele, o cara que estuda pouco, esse tipo de coisa, e quem senta na frente é o CDF, vai se dar bem na vida. Nem sempre, porque hoje, no mundo de hoje, ser relações públicas, ter uma network muito bem construída faz toda a diferença em qualquer ramo. Acho que, por exemplo, você só vende a quem você conhece. Lembra que a gente falou no começo que as revendedoras começam a vender para os seus parentes. Você imagina quem tem muito parente já sai na vantagem do que quem tem pouco parente. E aí depois você vai para os amigos. De novo, se você só tem 3, 4 amigos, você vai vender pouco. Mas imagina aquele revendedora que tenha, sei lá, 100 amigos. Ela já tem uma network aí monstruosa para vender. Então, o cara do fundão, ele agora tem uma vantagem muito, né, larga. E isso faz todo sentido quando a gente fala de vendas. Vendas é talvez o maior ensinamento que eu posso deixar para os meus filhos. Relacionamento, estar aqui com vocês nesse bate-papo descontraído, aprendendo com vocês. Gente, eu vou sair daqui aprendendo que o maior investimento de hobby que eu posso ter é comprar casa. Veja só, não é comprar casa. Se eu comprar casa para alugar, às vezes não vale a pena. Não, Celso, não destrói o meu pensamento, Celso. Eu já botei na minha cabeça. Casas comerciais.
Melhor ainda, ele Pronto, já melhorou. mais rentável melhorou. ainda. Consultoria gratuita. Eu já estava pensando em comprar casa para morar, repare. Eu Não, desperdiçando pode. dinheiro. Já ia de errado. Deve. Tá vendo? Gente, esse papo foi muito bom. A gente ficaria aqui horas e horas. Eu queria agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores, MPK Contabilidade, quem cedia aqui o nosso Kendra Podcast, esse estudo que está disponível para você, empresário que quer iniciar um projeto de podcast, não tem a infraestrutura, não tem o equipamento, não tem o staff necessário, nós temos todos aqui, você pode entrar em contato, o telefone é 79-2107-7070, vai ficar aqui embaixo nos nossos comentários, e também a Parcad Escritório Virtual, como eu já falei, a Parcad é uma empresa que vai proporcionar para você um endereço fiscal, um endereço comercial, tudo que você precisa para abrir seu negócio sem precisar investir muito no começo. Isso é fundamental para quem quer empreender. Além disso, a Digital, que é a agência de marketing digital, quem cuida aqui de todo o staff do Kendra Podcast, com o Márcio que está ali atrás operando, né, todos os equipamentos, você pode contar aí com a Digital para fazer o marketing digital da sua empresa. Você que quer ingressar no marketing digital, quer transformar a sua empresa para que ela atue também no digital, você pode contar com a Digital, que é a agência, e também a Dualtech Soluções de Tecnologia, é uma empresa voltada para a área de TI, né, principalmente com as necessidades que hoje o mercado infringe, como LGPD, por exemplo, segurança de informação. A Dualtech atua diretamente para empresas. E por último, não menos importante, a Valence Félix. Por que eu deixei ela por último? Porque eu acho, e eu vou pedir a opinião de vocês, é uma barreira muito grande para quem quer investir, entender que a assessoria jurídica é importante. Porque junto com a contábil, eu acho que a maior assessoria que você pode ter é jurídica. Porque você vai tomar as decisões certas e você vai deixar de perder dinheiro, né? Porque muita gente perde dinheiro por decisões juridicamente equivocadas, né? Então, contabilidade e a área jurídica são duas consultorias que eu recomendo. O que é que vocês acham? Bom, primeiramente eu acho que toda assessoria é bom, né? É válida, né? Eu acho que quanto mais tempo você fizer aquilo que você sabe, melhor. E quando você vai para a área tanto contábil quanto a jurídica, é um negócio que é muito complexo, tem muitas normas. Então, realmente é bom você estar bem assessorado, estar com um escritório bom, estar com um escritório que possa lhe trazer as respostas que você precisa na velocidade que você precisa. E então, agilidade também. E agilidade. Então, por isso que eu falei, dentro da minha empresa eu tenho, coincidentemente, o seu cliente da MPK. Não é coincidência, gente, não é coincidência. Da MPK quem é o melhor, escolhe o melhor. Então não é coincidência. Isso. Lembra que a gente falou que os melhores andam com os melhores? Então a Romanel, óbvio, evidente, que escolheria a melhor no estado de Sergipe, que é a MPK Contabilidade. Mas fora isso, a gente está sempre com alguma assessoria dentro da empresa, ou seja, assessoria de marketing, assessoria de RH, quando fala RH, mais a questão de recursos humanos mesmo, ou de venda. Sempre que você puder estar com uma pessoa lhe assessorando, que sabe mais do que você em algo, tem essa pessoa ao seu lado. Pague esse dinheiro porque vale a pena. Eu falo isso de experiência própria. Toda a consultoria que a gente trouxe, a gente sempre deu um passo a mais, um salto à frente. E se puder, você que está começando a crescer, faça uma coisa de cada vez. Minha empresa está crescendo, quero botar um RH. Contrate uma consultoria de RH e pega essa pessoa para passar um tempo com você, lhe ensinando a como montar um RH, e ajudar a contratar, a montar e a trabalhar dessa forma. As consultorias que a gente teve mais sucesso na empresa da gente foram aquelas que a gente, quando estava montando o setor. Então, quando a gente teve a do financeiro, a gente montou o setor financeiro. Aprenderam junto, né? Isso, a forma de trabalhar, e você tinha as pessoas mantendo aquele trabalho. Quando a gente teve Eduardo Cabral na parte de venda, a gente teve as pessoas que eram as guardiãs da consultoria. Uma delas era a Gi. Foi aí que ela virou gerente. Eu virei gerente de marketing e gerente de vendas ainda nesse período na consultoria com o Eduardo Cabral. Exatamente. Então, assim, sempre que você puder estar assessorado, se assessore. Como uma dica, pode vir aqui para a MPK e para a Valence Félix, que vale a pena. Essa coisa serão da bem assessoria atendidos. já é uma coisa cultural para a gente. Realmente, quando a gente sente travar em qualquer assunto, a gente já busca quem entende. A gente já busca assessoria de alguém que entenda, que ajude a destravar
naquele assunto. Isso só dá mais respaldo para quem quiser ser, né, um revendedor Romanel, saber que terá um consultor que vive aperfeiçoando o seu processo através de outros consultores. Então, nada melhor do que buscar a consultoria como melhor. Então, você, revendedor Romanel, vai ter na Romanel os processos que já são melhorados por outros profissionais. Então, isso é muito bom, né? É contar com o melhor para dar, né, respaldo para você. Então, a Romanel vai dar respaldo jurídico, porque ela tem um jurídico, vai dar respaldo técnico, porque ela tem todo o aparato técnico, ela vai dar respaldo comercial, porque ela tem a G ali na frente do comercial, do marketing. Então, se você quer ganhar dinheiro, se você quer descobrir, como o tema de hoje, se você quer descobrir como desbravar esse mercado de folheados e também ganhar um dinheiro extra, e como a gente já deu exemplo aqui, se você quer se tornar um empreendedor, você só precisa escolher Romanel. E eu aqui não estou puxando o saco de ninguém, é que eu sou muito empreendedor e quando eu vejo uma oportunidade de negócio que já está desenhada, que já foi testada, validada, é muito mais fácil. Eu não consigo entender como é que alguém pode optar por um mercado que ele vai tentar aprender e vai quebrar a cara, porque empreender é mais fracasso do que sucesso, isso é fato. E quando você pega um modelo consolidado e testado, as chances de você acertar são bem maiores do que um modelo novo. Então, eu queria agradecer mais uma vez a participação de vocês aqui no Kendra Podcast. Queria que vocês deixassem aí agora, como encerramento, suas redes sociais, como é que a gente encontra vocês, segue vocês, fala um pouco mais sobre como vocês podem ser encontrados nas redes sociais. Bom, pessoal, quem quiser me achar na rede social é só botar no Instagram, @CelsoTenório, e aí você vai poder ver o meu dia a dia, um pouco da minha realidade lá dentro. E a minha rede social é @Gisleide. Até soube aqui que já conheceram outra Gisleide, não é um nome muito comum, então no meu Instagram tá lá somente @Gisleide. Eu posto também um pouco da minha rotina, a minha rotina no trabalho. A gente tem 2 redes sociais da Romanel, o Romanel Sergipe, que a gente trabalha mais o público consumidor, as coleções, as novidades sobre a marca Romanel. E a gente tem um perfil específico para a consultora, para os consultores, que a gente dá suporte, posta dicas, que é o @consultoras Romanel Sergipe. É lá nesse Instagram que você vai conhecer mais um pouco sobre a questão da revenda, das oportunidades que vocês vão ter e que vocês poderão tirar dúvidas. E se quiserem marcar também para ir em uma das nossas lojas. E tem um contato do WhatsApp, lá também tem um link que direciona para o WhatsApp e que vocês podem entrar em contato, agendar uma visita na loja ou se inscrever para participar do Vivendo de Revenda, que é um evento que a gente promove nas lojas para esclarecer dúvidas de pessoas que querem entrar no negócio, colocar elas em contato com outras pessoas já experientes. Então, vocês podem se inscrever tanto no Vivendo de Revenda como nas capacitações ou buscar o nosso contato no WhatsApp ou até mesmo ligar para a loja ou marcar um dia para nos fazer uma visita, que é o melhor ainda. Ótimo. Gente, o nosso Instagram também do Kendra, né, podcast, basta colocar @Kendra Podcast, vai estar aqui também na tela, viu? Siga a gente por lá, acompanhe, curta e compartilhe. A gente espera muito que vocês gostem desse formato que a gente está trazendo para vocês. Eu queria também dar uma olhada aqui em tudo que vocês trouxeram, né, gente? Tem de colar, de brincos. No Instagram também tem, né? Mas o que você trouxe, assim, pra gente? Então, Tis, aqui eu trouxe uma maleta. Essa maleta que a gente mais indica para as pessoas que estão começando, que querem fazer um investimento menor. A gente indica, aqui são dos produtos que a gente tem de giro mais rápido, porque a gente incentiva muito, se a pessoa não tem experiência, levar os produtos que a gente já conhece, que giram rápido, porque elas vão vender, vão receber e vão continuar reinvestindo, então elas vão ter a percepção do lucro mais cedo se elas investem no produto certo. Então esses são alguns exemplos de produtos. Então a gente tem uma linha que atende mulheres, homens, crianças. O nosso produto é hipoalergênico, então é super recomendado para crianças. A gente tem uma linha assim vasta para todas as ocasiões, para datas comemorativas, para presentes. Como eu falei da caixinha de joia da mulher, a gente tem a aliança, tem a primeira pulseirinha da criança, tem anel de formatura do ABC, a formatura adulto. Então a gente tem uma linha assim enorme de opções. Produtos para quem vai também para uma festa, para um casamento, seja a pessoa noiva, parente da noiva, uma pessoa
convidada de uma festa precisa de um produto mais arrumado, mais glamouroso, a gente tem essa linha também. Então, aqui eu trouxe essa maleta, que é a maleta mini. Se eu começasse, eu começaria com a dessa? A nossa indicação é uma maleta como essa. Ótimo, muito a gente bom. também orienta na distribuição. Brinco é o produto que mais vende, então a gente sempre busca botar mais brinco na primeira maleta, correntes, anéis. E aí a gente vai indicando os produtos. E essa maletinha aqui, ela tem um lucro de 1.602, que é mais ou menos aproximado do que o Celso falou. Vamos dizer que a pessoa trabalhando uma venda de R$150 por mês, né, ela consegue fazer essa maletinha aí em um mês, mais ou menos. Sempre que a gente indica assim, para elas estarem renovando os produtos, porque os clientes gostam de ver variedade. Novidades. Então, assim, não deixar a maleta zerar, não é a ideia. Mas aí a gente vai orientando o que elas vão repondo. Durante isso, vai surgindo pedidos também. A gente disponibiliza o link do catálogo digital, facilita muito para a consultora, porque ela leva essa maleta aqui, tem aproximadamente 25 peças, mas a pessoa procura um produto que não está aqui, ela está com o link ali, já acessa, esse link é atualizado todos os dias com o estoque de cada loja, e ela consegue ver se aquele produto está disponível e já pedir para reservar. Muito bom, né? Então facilita elas crescerem a venda, mesmo se elas não têm de início um capital de giro, né, grande para montar o seu negócio. Ela começa pequena, mas a gente vai dando todo o suporte para ela crescer ótimo. nesse processo. Obrigada, viu, Gi? Obrigada, Celso. Foi muito bom. Inclusive, essa aqui é do presente, gente. Só para uma coisa que a gente não falou, falando um pouco de investimento, a cada R$100 que você investe na Romanel, você investiu R$100, você vai ter uma lucratividade de R$66. Isso é bom, porque você percentualmente já entende o quanto você precisa vender para quanto você precisa ganhar. Por isso ganhar, que eu falei do quanto você quer ganhar, né? Quando você empreende, você gera riqueza. Sim, sim. Né? Porque você investiu R$100 e o seu lucro bruto vai ser de R$66. Então você comprou por 100, você vai vender por 166. Sim. Então você pode fazer até mais do que isso, um pouco mais do que isso. Porque existe uma diferença, né, Celso? Não, quem compra à vista, por exemplo. Exato. Quem compra à vista tem um desconto, então aumenta a sua margem de lucro, entendeu? E lembrando que eu estou falando isso aqui com um preço sugerido, porque pessoas cobram um pouco a mais. O preço também. de quem compra para revender também é diferenciado, né? Exatamente. Ou seja, quem compra como agente de revenda tem um preço tem uma tabela especial. Que a gente chama dentro do meu mercado de TI, PSCF, que é preço sugerido do consumidor final, que é o que a loja vende, mas tem um PSD, que é o preço sugerido do distribuidor, que é o seu revendedor. Essa diferença é o overpricing do que o Celso está falando, que é os R$66 aí que você vai... Então, se alguém for comprar fora de você, numa loja normal, que a Romanel também vende, a Romanel não vira uma concorrente sua. Pelo contrário, né? Pelo contrário. E a vista chega a R$75, né? Sim, ela tem isso. Ou seja, não tem como não escolher Romanel, gente. Por isso que eu estou falando, vamos investir, vamos empreender para a gente gerar riqueza. Vamos gerar riqueza. Porque se a gente quer mudar o mundo, a primeira coisa que a gente precisa fazer é melhorar quem está ao nosso lado. Então hoje eu vejo muita gente falando, vamos mudar o mundo, vamos salvar as pessoas. Se você mudar a realidade da rua que você mora e o seu colega fizer a mesma coisa, é assim que o mundo muda. Então as pessoas às vezes ficam visualizando coisas impossíveis e deixando de fazer a coisa que está ao nosso alcance. Então por isso que eu falo que a Romanel traz muita oportunidade. Então, se você conhece uma pessoa que você acha que essa oportunidade casaria com ela, apresenta um negócio para ela, fala sobre empreendedorismo, fala para ela empreender, fala para ela gerar riqueza, que assim você vai estar melhorando a rua que você vive, o bairro onde você mora, a sua cidade, o seu estado, o seu país e depois o universo. É por cascata. E muito disso passa por aquela máxima do avião, né? Quando a máscara cair, põe primeiro em você, depois no outro. Exatamente. Então, se você quer transformar a realidade dos outros, transforma na sua. E também, para quem quer localizar as lojas Romanel, onde é que ficam as lojas? Tem em Aracaju, tem em outros lugares aqui do estado de Sergipe, onde é que fica? Aqui em Aracaju, temos 2 pontos de atendimento de atacado, que é a Avenida Hermes Fontes, ali na altura da Avenida da Explosão, próximo das Americanas. E temos também no calçadão João Pessoa.
E aí, no interior, essas lojas de Aracaju, a gente consegue atender o pessoal aqui de Aracaju, Grande Aracaju, a região ali de Estância, Umbaúba, daquela região vem muito para Aracaju. O pessoal também lá da região de Propriá, naquelas cidades ali vizinhas também, preferem vir para Aracaju. A gente tem uma outra loja, inclusive uma loja linda, que a gente inaugurou recente, num espaço consultora, na Romanel Lagarto. Essa loja, a gente consegue atingir ali as pessoas, toda a região de Lagarto, Salgado, Simão Dias, Tobias Barreto, e também pessoas do interior da Bahia, ali como Fátima, Adustina, Cícero Dantas. Além disso, a gente tem uma loja em Neópolis, que a gente consegue atender ali o Baixo São Francisco. A gente tem um ponto de atendimento em Glória, que é um ponto para a pessoa ver os produtos no mostruário, fazer seu pedido, retirar o pedido lá. Não é uma loja, mas dá um suporte para as pessoas da região, aproxima das pessoas do sertão. Temos também um ponto de atendimento em Itabaiana, que também pega ali todo o Agreste. Então a gente tem pontos distribuídos para facilitar pessoas de todo o estado chegar até a Romanel. Além disso, também a gente faz entrega, né? A gente tem um canal de e-commerce que a gente faz entrega em toda a região do Sergipe. Show. E além das nossas lojas de atacado, também a gente tem varejo em Lagarto. A gente está com um projeto de inaugurar ainda esse ano uma loja voltada para o varejo. Aqui em Aracaju a gente já tem no Shopping Jardins, no Shopping Rio Mar, no Calçadão João Pessoa, na Avenida Hermes Fontes também. Tem pessoas que acham que ali é só atacado, mas a gente atende varejo. Em Neópolis também a gente atende varejo, então a gente tá aí bem posicionado, né, em vários pontos do estado. Por isso que Celso fala dominar o mundo, né? Só para deixar claro, quando a gente fala varejo, é a loja que tem no cliente comum. Sim. Aquela loja que você vai no shopping, que você vai no centro, que você entra lá e você compra normal. Isso, compra para uso, né? É isso, para uso próprio. Não é concorrente de você revendedor, é parceiro, porque vai fazer com que as pessoas aprendam a gostar do produto e procurem você por estar mais próximo. Porque o papel do revendedor é esse, né? Estar ainda mais próximo. Se a Romanel já está em todo lugar com os representantes, os agentes, aí vai estar vizinho na sua casa. Gente, esse papo foi muito bom. Obrigado a vocês que acompanharam e assistiram até o final do Quenta Podcast. Episódio toda quinta-feira. Espero você no próximo vídeo, no episódio número 4. Então, até mais, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Forte abraço. Tchau.